Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 52 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Estamos no último parágrafo da página. A alguns quilômetros do monastério de Monte Cassino havia um grande precipício, ou penhasco, erguendo-se como uma coluna dos Apeninos. Ele era coroado por um castelo que trazia o nome de Rocha Seca, e era o ninho das águias, em que as aguietas do ramo imperial dos Aquinos eram preparadas para voar. Ali vivia Conde Lindolfo de Aquino, que era o pai de Tomás de Aquino, e outros 7 filhos. Em assuntos militares, ele sem dúvida cavalgava com a sua família de forma feudal, e aparentemente teve algo a ver com a destruição do monastério de Monte Cassino, né? Mas era típico da confusão da época que Conde Landolfo parecesse ser depois pensado que fosse diplomático e delicado agir para colocar seu filho Tomás como abade do monastério. Isso seria como um gracioso pedido de perdão à Igreja, também assim parece, a solução de uma dificuldade familiar. Pois já ficara aparente há tempos para Conde Landolfo que nada poderia ser feito com seu 7º filho, exceto fazê-lo abade ou algo do tipo. Nascido em 1226, ele tivera desde a infância uma objeção misteriosa a se tornar uma águia predatória, ou mesmo ter algum interesse em falcoaria, ou justa, ou qualquer outra ocupação cavalheiresca. Ele era um menino grande, pesado e quieto, e fenomenalmente silencioso, mal abrindo sua boca, exceto para perguntar ao seu professor de maneira explosiva: o que é Deus? Não se sabe a resposta, mas é provável que o perguntador tenha resumido suas próprias respostas. Tenha ruminado suas próprias respostas. O único lugar para uma pessoa dessa espécie era a igreja e, presumivelmente, o claustro. E, nesse sentido, não havia dificuldades. Era muito fácil para um homem na posição de Conde Landolfo providenciar algum monastério para receber seu filho. E nesse caso particular, ele pensou que fosse uma boa ideia se ele fosse recebido em algum cargo especial que seria digno de sua posição mundana. Assim tudo foi providenciado tranquilamente para Tomás de Aquino se tornar um monge, que parecia ser o que ele próprio desejava. E mais cedo ou mais tarde, se tornar o abade de Monte Cassino. E então, uma coisa grave aconteceu. Até onde podemos seguir eventos tão obscuros e discutíveis, parece que o jovem Tomás de Aquino entrou um dia no castelo de seu pai e calmamente anunciou que tinha se tornado um frade mendicante de uma nova ordem fundada por Domingos, o espanhol. Tal
como o filho mais velho de um rico fazendeiro chegasse em casa e alegremente informasse sua família que ele desposaria uma cigana, ou o herdeiro de um duque conservador afirmasse que ele participaria no dia seguinte de uma marcha dos famintos, possivelmente organizada pelos comunistas. Por esse fato, como já foi observado, podemos muito bem aquilatar o abismo entre o antigo e o novo monasticismo e o terremoto da Revolução Dominicana e Franciscana. Se Tomás tivesse desejado se tornar um monge, os portões silenciosamente se abririam para ele, e as longas alamedas da abadia, com tapetes vermelhos, por assim dizer, estendidos, o levariam até o abade mitrado. Ele disse que desejava ser um frade, e sua família se lançou sobre ele como uma fera. Seus irmãos o perseguiram pelas ruas, rasgando seu hábito de frade quase totalmente. E finalmente o prenderam numa torre, como a um louco. Então imagina o impacto da família, né? Família do Conde Landolfo, vendo o primo do imperador do Sacro Império Romano, né? Se tornar um monge mendicante. Então, esse foi um caso em que toda a família, né, foi impactada. Não só o pai, né, mas também os irmãos. Né, todos os irmãos mais velhos que ele. Né. Não é fácil acompanhar o curso dessa furiosa briga familiar. E como ela eventualmente se exauriu frente à tenacidade do jovem frade. Segundo algumas histórias, a desaprovação da sua mãe teve vida curta e logo ela passou para o lado do filho. Mas não foram só os parentes que se enredaram no conflito. Podemos dizer que a classe governante da Europa, que parcialmente consistia de sua família, participou do tumulto acerca do jovem deplorável. Até mesmo o Papa foi acionado para uma discreta intervenção. E em certo momento foi proposto que se permitisse que Tomás usasse o hábito enquanto abade da abadia beneditina. A muitos esse pareceria um compromisso diplomático, mas ele não era aceitável para a estreita mente medieval de Tomás de Aquino. Ele assinalou clara e fortemente que desejava ser um dominicano na ordem dominicana e não num baile de máscaras. E a proposta diplomática parece ter sido retirada. Tomás de Aquino queria ser um frade. Isso era um fato incrível para seus contemporâneos. E é um fato especialmente intrigante até para nós. Pois esse desejo, estritamente limitado por esta afirmação, foi a única coisa prática a que prendeu sua vontade com obstinação inflexível até sua morte. Ele não seria um abade, não seria um monge, não seria nem mesmo um prior ou governante de seu próprio mosteiro. Não seria um frade proeminente ou importante. Ele seria um frade. É como se Napoleão
insistisse em permanecer um soldado a vida inteira. Algo nesse cavalheiro pesado, quieto, culto e assaz acadêmico não se satisfaria até que ele fosse, por uma abalizada proclamação ou por um pronunciamento oficial, estabelecido, indicado para ser um mendicante. Vocês vejam que São Tomás de Aquino, o que acontecia? A gente tem quadros de São Tomás de Aquino, né? Com livros na mão, com quadros em que ele está com o livro olhando para o céu, não é? Mas o São Tomás de Aquino, além de fazer tudo que ele fez, ele mendigava, né? Nas ruas. Imagina isso para uma família de nobres que participava do governo do mundo, né, da Europa, do mundo ocidental, né? Qualquer coisa que Tomás de Aquino quisesse ser nesse mundo, naquele mundo, né, ele seria. Até papa. Provavelmente ele seria. Mas aí ele quer ser mendicante. Assim não dá, né? Ele podia querer ser monge, né? Porque o monge, um abade, né? Ele está sempre numa linha de nobreza. Porque o abade, ele pode se tornar papa, né? Pode se tornar cardeal, né? E pode então participar da nobreza. Mas ele queria ser mendicante. Isso é ainda mais interessante porque, embora ele fizesse milhares de vezes mais que sua tarefa, ele não parecia nem um pouco um esmoleiro, nem um pouco fadado a ser um bom esmoleiro. Ele não tinha nada de vagabundo natural, como acontecera com seus grandes precursores. Não nasceu com algo do menestrel andarilho, como São Francisco, ou algo do missionário errante, como São Domingos. Mas ele insistiu em se colocar sob ordens militares para fazer essas coisas segundo a vontade de outrem, se necessário. Ele pode ser comparado a alguns dos aristocratas mais magnânimos que se alistaram em exércitos revolucionários, ou alguns dos melhores poetas e acadêmicos que se voluntariaram como soldados na Primeira Guerra Mundial. No texto original do Chesterton, né, tá na Grande Guerra, né, porque o Chesterton não viveu a Segunda Guerra, né, só tinha tido uma guerra. Algo na coragem e consistência de Domingos e Francisco desafiara seu profundo senso de justiça. E, embora permanecendo uma pessoa muito razoável e mesmo diplomática, ele nunca deixou nada abalar a férrea imobilidade dessa particular decisão da sua juventude. Tampouco ele se desviou de sua elevada e imponente ambição para assumir os lugares mais baixos. O primeiro efeito de sua decisão, como vimos, foi muito mais estimulante e mesmo surpreendente. O geral dos dominicanos, sob quem Tomás se colocou, estava provavelmente muito consciente das tentativas diplomáticas de demovê-lo e das dificuldades mundanas de lhas resistir. O expediente usado foi levar o jovem discípulo para fora da Itália,
ordenando-o a acompanhar alguns outros frades a Paris. Havia algo profético, até mesmo nessa primeira viagem do viajante professor das nações. Pois Paris viria a ser, em certo sentido, o objetivo de sua jornada espiritual, uma vez que seria lá que ele pronunciaria tanto sua grande defesa dos frades, quanto seu grande desafio aos antagonistas de Aristóteles. Mas essa primeira viagem a Paris estava destinada a ser interrompida bem no início. Os frades mal acabaram de dobrar uma curva perto de uma nascente à beira da estrada, ao norte de Roma, quando foram atacados por uma cavalgada de captores raivosos, que, como um bando de bandidos, prenderam Tomás. Esses bandidos eram apenas e tão somente seus irmãos, desnecessariamente agitados. Ele tinha um grande número de irmãos. Talvez apenas 2 estavam aqui envolvidos. Ele era o 7º irmão. E os apoiadores do controle de natalidade talvez lamentem que esse filósofo tenha sido inutilmente adicionado a essa nobre linhagem de rufiões que o sequestraram. Ele foi o 7º filho, né? O último. Foi um acontecimento completamente bizarro. Há algo singular e pitoresco na ideia de sequestrar um frade mendicante, que poderia, em certo sentido, ser considerado um abade fugitivo. Há uma confusão trágica e cômica nos motivos e propósitos de tal estranho trio de parentes. Há uma espécie de propósitos cristãos cruzados, no contraste entre a febril ilusão da importância das coisas, que sempre marca os homens ditos práticos, e uma pertinácia muito mais prática do homem que é chamado de teórico. Um dos temas caros a Chesterton é essa dicotomia, né, entre o homem prático e o homem teórico. Ele tem textos belíssimos sobre isso, né? Aqui ele só dá uma pincelada, né? Vou reler a última frase porque ela é muito interessante, né? Há uma espécie de propósitos cristãos cruzados, no contraste entre a febril ilusão da importância das coisas, que sempre marca os homens ditos práticos, e uma pertinácia muito mais prática do homem que é chamado de teórico. Então, o homem prático, né, ele tem uma febril ilusão da importância das coisas. Deste modo, aqueles 3 estranhos irmãos pelo menos cambalearam ou se arrastaram ao longo do seu trágico caminho, atados uns aos outros, como criminoso e policial. A diferença é que os criminosos e que estavam efetuando a prisão. Então, os 3 eram os 2 irmãos e o Tomás de Aquino, né? Assim, suas silhuetas são vistas por um instante contra o horizonte da história. Irmãos tão sinistros quanto muitos desde Caim e Abel. Pois esse estranho escândalo na grande família de Aquino realmente se sobressai simbolicamente, representando algo que fará eternamente da Idade Média um mistério e uma perplexidade, capaz de interpretações agudamente contrastantes
como claro e escuro. Pois naqueles dois irmãos havia, ou poderíamos dizer que bradava, o selvagem orgulho do sangue e do brasão de armas, que, embora fossem príncipes do mundo mais refinado da época, pareceria mais adequado a uma tribo dançando em torno de um tótem. Por um momento, esqueceram tudo, exceto o nome de uma família, que é mais limitado que uma tribo e muito mais limitado que uma nação. E a terceira figura daquele trio, nascido de mesma mãe e talvez fisicamente parecido com os outros, tinha uma concepção mais ampla de irmandade que muitas democracias modernas, pois ela não era nacional, mas internacional. A fé na misericórdia e na modéstia, muito mais profunda que qualquer simples delicadeza de tratamento no mundo moderno, e um juramento drástico de pobreza, que agora seria considerado um louco exagero da revolta contra a plutocracia e o orgulho. Do mesmo castelo italiano saíram dois selvagens e um sábio, ou um santo muito mais pacífico que muitos sábios modernos. Eis o aspecto duplo que confunde centenas de controvérsias. Eis o que constitui o enigma do medievo, uma época que era duas. Olhamos para o modo de certos homens e ela parece a idade da pedra. Olhamos para a mente de outros homens e ela parece a idade do ouro, o mais moderno tipo de utopia. Havia sempre bons e maus homens, mas naquele tempo, homens bons, que eram sutis, viviam com homens maus, que eram simples. Viviam numa mesma família, cresciam no mesmo berçário e acabavam brigando, como os irmãos Aquino, à beira do caminho, quando arrastaram o novo frade pela estrada e o trancafiaram no castelo no topo do penhasco. Quando seus parentes tentaram despi-lo do hábito de monge, ele parece tê-los enfrentado ao modo combativo de seu pai. E parece ter tido sucesso, pois aquela tentativa foi abandonada. Ele aceitou a prisão com sua calma usual e provavelmente não se importava em ser deixado a filosofar numa masmorra ou numa cela de convento. Há certamente algo no modo em que a história é contada, que sugere que ao longo de grande parte desse estranho rapto ele tenha sido carregado como uma pesada estátua de pedra. E apenas um relato do seu cativeiro o mostra indignado. Mais indignado do que jamais esteve antes ou depois do episódio. O acontecido, que teve um impacto na imaginação de então, por razões mais importantes, tem um interesse que é tanto psicológico quanto moral. Uma vez em sua vida, a primeira e a última, Tomás de Aquino esteve hors de lui, fora de si, superando um tumulto externo àquela torre de intelecto e contemplação em que normalmente vivia. E isso aconteceu quando seus irmãos introduziram em seu aposento uma cortesã especialmente bela e maquiada, com o objetivo de surpreendê-lo numa súbita tentação, ou pelo menos envolvê-lo num escândalo. Sua indignação era justificada,
mesmo por padrões menos rígidos que os seus, pois a maldade era ainda maior que a infâmia do expediente. Mesmo pelos padrões mais baixos, ele sabia que seus irmãos sabiam, e eles sabiam que ele sabia que ele era um insulto como cavalheiro suporem que ele violaria um juramento diante de uma provocação tão vil. E ele tinha atrás de si uma sensibilidade muito mais terrível, toda aquela enorme ambição de humildade que era para ele como a voz de Deus vinda dos céus. Nesse flash único, vemos aquela enorme e pesada figura numa atitude de atividade, ou mesmo de animação. E ele estava realmente animado. Ele saltou de seu assento e apanhou uma lenha ardente da lareira e ficou brandindo-a como uma espada flamejante. A mulher, não sem razão, gritou e fugiu, que era tudo o que ele queria. Mas é curioso pensar o que ela pensara daquele louco de estatura monstruosa, fazendo malabarismos com chamas e aparentemente ameaçando pôr fogo na casa. Tudo o que ele fez foi acompanhar a mulher até a porta e depois fechá-la e trancá-la. E então, com uma espécie de ritual violento, ele golpeou a porta com uma lenha incandescente, escurecendo-a e abrasando-a com um grande e negro sinal da cruz. Então se voltou e recolocou a lenha no fogo e sentou-se no assento do estudioso sedentário, aquela cátedra de filosofia, aquele trono secreto de contemplação, do qual nunca mais se levantou. Então, o texto do Chester é belíssimo, né? E desnecessário dizer, e a percepção dele, né? De colher, né, esse fato da vida do Santo Tomás de Aquino, né, inicial da vida dele, né, e observar, né, que foi a primeira e última vez, né, que se verá esse santo agitado, né, quando os irmãos tentam ou fazem essa tentativa vil, né, de desencaminhar o irmão mais novo, né, de seu juramento, né? Então, mesmo do ponto de vista medieval, né, os juramentos hoje não são mais valorizados, né? Mas no medievo, um cavalheiro que fazia um juramento, né, ele cumpria o juramento, mesmo em assuntos mundanos, né? Imagina um juramento que Tomás fez, né, na ordem dominicana, né? Então, esse foi um momento, digamos assim, ele teve talvez um outro momento de excitação, mas nunca de tanta mobilidade física, né? Mobilidade física. Ele reagiu
talvez da única forma que os seus irmãos entenderiam, né? Nesse caso, com essa moça que eles colocaram lá, né? Na tentativa de seduzi-lo. Então, aqui nós acabamos o capítulo chamado Monge Fugitivo, né? Abade Fugitivo, se não me engano é assim que... Com esse retrato que Chesterton faz da Idade Média, né? Das relações familiares de Tomás de Aquino e da entrada de Tomás de Aquino na ordem mendicante, né? De São Domingos. Começaremos agora o capítulo 3, né? A Revolução Aristotélica. Alberto, o Suábio, justamente chamado Magno, foi o fundador da ciência moderna. Suábio, tem uma nota aqui, é aquele que nasce na região da Suábia, que fica no estado da Baviera, na Alemanha. Então, Alberto Magno era alemão. Talvez o único alemão, né, que se salve nessa história toda. E em todas as histórias, né, porque da Alemanha sempre veio coisas realmente terríveis, né, para a cristandade, né, e para o mundo também, né. Então, ele é o fundador da ciência moderna, né? Ele fez mais que qualquer um para preparar esse processo. Transformou o alquimista no químico e o astrólogo no astrônomo. É estranho que, tendo sido, em seu tempo, nesse sentido, quase o primeiro astrônomo, ele agora sobreviva nas lendas quase como o último astrólogo. Historiadores sérios estão abandonando a noção absurda de que a igreja perseguia todos os cientistas como se fossem bruxos. Isto é quase um oposto da verdade. O mundo, às vezes, os perseguia como bruxos e, às vezes, os buscava como bruxos. Um modo de seguir que é oposto de perseguir. Somente a igreja os considerava real e unicamente cientistas. Muitas vezes um clérigo, investigador, era acusado de simples mágica ao fazer suas lentes e espelhos. Era acusado pelos seus rudes e rústicos vizinhos, e provavelmente isso aconteceria exatamente do mesmo modo se os vizinhos fossem pagãos, puritanos ou adventistas do sétimo dia. Mas mesmo naquela época, ele tinha maiores chances quando julgado pelo papado do que ser simplesmente linchado pelos leigos. O pontífice católico não denunciou Alberto Magno como um mágico. Foram as tribos semi-pagãs do norte que o admiravam como um mágico. São as tribos semi-pagãs das cidades industriais atuais, os leitores de livros água com açúcar baratos, de panfletos charlatães e de profetas de jornais que ainda o admiram como um astrólogo. Todos admitem que a abrangência de seu conhecimento registrado de fatos estritamente materiais e mecânicos era impressionante para um homem de seu tempo. Verdade que em muitos outros casos havia certa limitação de dados na ciência medieval. Mas isso certamente nada tinha a ver com a religião medieval. Pois os dados de Aristóteles e da grande civilização grega eram de muitos modos ainda mais limitados. Mas não se trata tanto de uma questão de acesso aos fatos, mas da atitude em relação aos fatos. Muitos escolásticos, se informados pelos únicos informantes que tinham de que um unicórnio tinha um chifre e a salamandra vivia no fogo, usavam esses fatos
mais como uma ilustração de lógica do que um incidente da vida. O que eles diziam é, aspas, se um unicórnio tem um chifre, 2 unicórnios têm tantos chifres quanto uma vaca. Fecha aspas. Isso, logicamente, é perfeito, né? Essa afirmação. E isso não é 1 milímetro menos que um fato, porque o unicórnio é uma lenda. Mas com Alberto, na Idade Média, tal como com Aristóteles, na Antiguidade, nasceu a ideia de enfatizar a questão. Abre aspas. Mas o unicórnio tem apenas um chifre e a salamandra tem apenas um fogo em vez de uma lareira. Pergunta, né? Mas o unicórnio tem apenas um chifre e a salamandra tem apenas um fogo em vez de uma lareira? Fecha aspas. Sem dúvida, quando os limites sociais e geográficos da vida medieval começaram a permitir a busca pelo fogo das salamandras ou pelo deserto dos unicórnios, os medievais tiveram de modificar muitas de suas ideias científicas. Um fato que os exporá ao completo escárnio de uma geração de cientistas que acaba de descobrir que Newton é um contrassenso, que o espaço é limitado e que o átomo não existe. Ele está se referindo às questões da ciência moderna, né? Esse grande alemão, conhecido em seu ápice como professor em Paris, foi previamente, por certo tempo, professor em Colônia, naquela bela cidade romana. Reuniram em seu entorno milhares de amantes daquela vida extraordinária, a vida estudantil na Idade Média. Aqui nós vamos ter uma pequena descrição, né, dessa vida de estudante na Idade Média. Eles chegavam em grandes grupos chamados nações. E o fato ilustra muito bem a diferença entre o nacionalismo medieval e o moderno. Pois, embora pudesse acontecer uma rixa entre estudantes espanhóis e escoceses, ou entre flamengos e franceses, e espadas faiscassem ou pedras voassem por princípios puramente patrióticos, o fato permanecia. Todos vieram para a mesma escola para aprenderem a mesma filosofia. E embora isso pudesse não prevenir o início de uma briga, poderia ter muito a ver com seu término. Perante esses variados grupos de homens, vindos dos confins da terra, o pai da ciência desenrolava seu pergaminho de estranha sabedoria. Acerca do sol e de cometas, de peixes e de pássaros. Era um aristotélico desenvolvendo, por assim dizer, o único indício experimental de Aristóteles. E nisso ele era inteiramente original. Acerca de temas mais profundos, sobre os homens e a moral, ele se preocupava menos em ser original e se contentava em transmitir um decente aristotelismo cristão. Estava até mesmo pronto a transigir na questão meramente metafísica entre os nominalistas e realistas. Então aqui tem uma nota, né, dizendo: o nominalismo nega
que universais, representados por nomes comuns como vaca, cachorro, etc., existem na mente ou nas coisas. O universal é assim apenas uma palavra, um nomen. O realismo, por outro lado, insiste na existência dos universais, tanto na mente quanto na realidade. Então, o Santo Alberto, estava até mesmo pronto a transigir na questão meramente metafísica entre os nominalistas e realistas. Ele nunca teria alimentado sozinho a grande guerra que estava por vir por um cristianismo equilibrado e humanizado. Mas quando ela veio, ele estava completamente preparado. Ele foi chamado Doutor Universal por causa da abrangência de seus estudos científicos. Ainda assim, era, na verdade, um especialista. A lenda popular não é inteiramente falsa. Se um cientista é um mágico, ele era um mágico. E o homem da ciência sempre tem sido muito mais mágico do que o padre. Pois ele controla os elementos, ao invés de submeter-se ao espírito, que é mais elementar que os elementos. Eu vou parar nesse ponto aqui, porque depois nós vamos continuar a ver essa vida estudantil medieval e como é que o Santo Tomás se encaixa nessa vida, né? Medieval. Então, ele está nesse capítulo tentando então inserir, né, Santo Alberto Magno na vida de São Tomás de Aquino, né? Certo? E, enfim, a coisa mais importante para nós católicos aqui é perceber o seguinte, que já no início da descrição, a primeira frase do capítulo, o Chesterton já diz uma coisa que muitos de nós católicos desconhecemos completamente. É que quando a gente estuda na escola, na faculdade, né, nós temos aqui uma estudante, uma ex-estudante de física, né, e de biologia. A gente estuda na universidade que a ciência moderna começou com Newton, né? Com Newton, Galileu, né? Tá certo? Os fundadores da ciência moderna. E o curioso, bom, isso posto, nós nunca percebemos que quem fundou a ciência moderna foi o Alberto Magno, né? Primeira coisa. Segunda coisa, ao Alberto Magno é sempre colocada a pecha de mágico, de bruxo. Ao passo que é exatamente Newton quem era bruxo. E muitos outros cientistas modernos, né? Exatamente esses tais cientistas modernos, cientistas da Renascença, é que eram de fato bruxos, que acreditavam de fato em magia. Alberto Magno, ao contrário, ele estava fazendo um trabalho de libertação da ciência, da magia. A ciência, aparentemente, parece mágica, de fato. Quando você vê, né, experiências, por exemplo, simples, que a gente faz na escola, né? Passar a luz solar por um prisma, né, e ver que ela
se desdobra nas cores do arco-íris, né? Isso parece mágica. Mas Alberto Magno, ele estava tentando libertar a ciência de superstições. Exatamente o contrário que fizeram esses fundadores da ciência, dos tais fundadores da ciência moderna. Né? Porque depois de Alberto Magno, infelizmente, né, na Renascença, foi uma época de grande resgate da magia da antiguidade, né? Os magos da antiguidade. E esses magos, né, se tornaram por vários truques, né, o que a gente chama hoje de cientista, né? Tá certo? A ciência moderna que nós temos hoje, né, a expressão que Alberto Magno foi o fundador da ciência moderna é um pouco equívoca hoje. A gente deveria dizer que ele foi o fundador da ciência verdadeira, né? Porque a ciência moderna é simplesmente bruxaria, né? A ciência moderna é bruxaria. Ela foi construída por bruxos e ela continua a ser um ofício de bruxaria, né? Então, mas vamos aceitar o termo aqui do Chesterton, que Alberto Magno foi então o fundador da ciência, digamos assim, verdadeira, né? Inclusive com métodos experimentais, tá? Muito se fala do Francis Bacon, né? Que o Francis Bacon, que não sei o que foi o descobridor, o formulador do método científico. Isso é uma balela, né? Isso é uma balela. Aristóteles é que foi o formulador do método científico, né? Num livro que ele escreveu, que deram o título de Física, né? No livro dele sobre física, ele formula o método científico, né? O Francis Bacon foi um enganador, né? Um enganador, né? Foi um homem que nunca fez uma experiência na vida, né? Ele tinha horror de experiências científicas, né? Então, como eu sempre digo, né? Existem dois Bacons na história. Um Bacon que faz mal, que é o Francis Bacon. Esse a gente não deve comer, vai matar a gente. E tem o Roger Bacon, não é? Esse faz bem, tá certo? Então, vamos parar aqui, né? Nesse último parágrafo aqui da página 61, né? Estamos na página 61 e se Deus quiser amanhã a gente retoma a leitura. A Juliana, se não me engano, levantou a mão. Esse Alberto Magno aí é o São Alberto Magno? Isso, Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno. Agora, eu fiquei me perguntando aqui, diante desse início meio turbulento da vida de Santo Tomás, essas percepções todas da família e tal, ali desde o início ele já se dedicava aos estudos, a desenvolver a obra que ele deixou, ou isso foi só depois que a família desistiu e deu sossego para ele? Não, ele publicou eu acho que o primeiro livro que ele publicou, ele publicou muito novo. O problema do Santo Tomás é que ele era um ruminante, né? Por isso que ele era chamado boi mudo da Sicília. Porque ninguém sabia o que ele estava pensando. Ele não falava, né? Ele só escrevia. Ele não falava. Ele era um homem de poucas palavras, né? Então, muito jovem, ele publicou um livro chamado Ente e Essência.
que é um livro extraordinário, um livrinho. Você compra ele por aí. Já falamos dele muitas vezes. Só não entende ele, mas você compra ele por aí. Que foi uma revolução. Foi um avanço enorme em relação a Aristóteles. Mas de onde que ele tirava isso? Ele era calado, ele ficava ruminando as grandes questões na cabeça dele, né? Obviamente estudando, porque sendo de uma família nobre, tão nobre quanto a dele, né? Ele deveria ter acesso a livros, né? Pois é, ele não era. E essa mendicância dele, que era característica da ordem que ele resolveu seguir, como é que funcionava isso? Pois é, ele na ordem dos dominicanos tinha que é o seguinte, certos frades que tinham facilidades especiais para algumas coisas, eles eram poupados às vezes da simples mendicância, tá certo? Então São Tomás, como ele assumiu muitas funções na ordem que o afastava, que não dava tempo para ele mendigar, né? Ele fazia isso pouco, né? Porque ele assumiu uma certa importância na ordem dos dominicanos, e não só na ordem, na igreja de um modo geral, né? Ele recebia delegações, inclusive do Papa, né? Sobre vários assuntos, dos mais profundos teologicamente. Então ele não tinha tempo, e a ordem dos dominicanos o poupou desses trabalhos de mendicância muitas vezes, não é? Mas então por ele assumir esses, mas ele mendigava quando ele tinha tempo, né? E possibilidade. Vocês vejam que no início, né, quando ele entrou na ordem, os irmãos dele pegavam ele na rua, mendigando, e rasgavam o hábito dele, de frade. Tá? Então, assim, porque aquilo era um absurdo para a família dele, né? Era um absurdo. Então eles perseguiam ele na rua e rasgavam a roupa dele. Isso aconteceu várias vezes. Então, ele não tinha nenhum. O São Tomás de Aquino, ele não tinha nenhum problema com isso, de mendigar, né? Ele só às vezes não fazia por causa das várias funções que ele assumiu. Por obediência, né? Ele estava obedecendo aos superiores. Ele nunca assumiu nenhuma função que ele próprio escolhesse, né? Ele foi assumindo, à medida das capacidades que ele tinha, funções que os superiores mandavam ele assumir, né? Por obediência, né? Olha, chegou aqui um documento do fulano te perguntando isso, favor responder. Ele sentava e respondia, né? Então era assim a vida dele. Ana Paula também levantou a mão. Maria, opa! Gente, tudo bom? Diga lá, meu cara. Bom, as questões são o seguinte: um dos comentários e outras perguntas. Essa questão que o senhor falou do ruminar, uma vez conversando com um padre bem velhinho lá do Caraça, lá do Caraça, já tem anos isso, muito tempo. Esse padre nem sei se ele está vivo, mas ele já era idoso nessa época. Ele falava que essa parte do ruminar fazia parte da pedagogia do então Colégio do Caraça, né? Parece que era um seminário menor também. Interessante que ele falava até determinada hora da manhã, era bem cedo, as aulas começavam bem cedo, mas não demoravam muito também, iam até por volta das 10h30, e aí então os alunos tinham tempo que eles deixavam os alunos caminhando pelo pátio, que tem um pátio na frente lá da igreja, perto de onde eram as salas de aula, e eles ficavam ali
pensando, ruminando aquilo que eles tinham aprendido para fixar melhor o aprendizado, né? Ou seja, a chamada leitura universitária, o povo lê 400 páginas num dia com leitura dinâmica, é totalmente contrária a uma boa apreensão de conteúdo, né, e fixação do mesmo. E muitas vezes eles trocavam ideias entre si sobre o que eles tinham aprendido. Se alguém passasse lá e ouvisse o pessoal conversando sobre coisas que não tivessem a ver com isso, eles tinham uma punição, inclusive. Né? Esse é um comentário. Depois, se eu quiser, por favor, acrescentar mais alguma coisa. Outra coisa, é impressionante que você falou dos cientistas magos, né? Os mágicos, os bruxos, também, por extensão, os feiticeiros. Interessante o tanto que houve uma evolução científica e tecnológica justamente a partir daqueles países que bandearam também justamente para o ocultismo, para magia, abandonaram a fé. Então eu tenho um questionamento, talvez meu, de que se grande parte dessa chamada evolução científica, que hoje nós percebemos melhor para que fim que ela está levando, ou seja, de controlar o ser humano, ou torná-lo desnecessário e inútil, para poder justamente favorecer a agenda globalista de extinção da humanidade e escravização daqueles que sobrarem vivos. Aí eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Eu também tenho outros aqui que eu já esqueci, mas eu acho que isso aí já dá pano para a manga o suficiente. Por favor, muito obrigado. Já dá mesmo. Então, sobre ruminar, né? Os ruminantes, né? Os animais ruminantes, eles têm 2 estômagos, né? E eles comem rapidamente a comida, vai para um primeiro estômago, e depois eles voltam essa comida e a mastigam direito, né? Ruminam. E depois essa comida ruminada vai para o segundo estômago, né? Então, a ruminação intelectual, né, ela é uma absolutamente fundamental na compreensão, né? Você pode até ler um livro rapidamente, porque você quer saber o que tem lá só. Mas para aprender o conhecimento que tem no livro, você tem que ruminar. Ruminar é um método, né? Um método intelectual de apreensão do conhecimento, né? Então, todo o ensino verdadeiro há de dar tempo ao aluno para essa ruminação intelectual, né? Então, que é o contrário de tudo que nós vemos hoje, né? Hoje nós não temos mais tempo para ruminar e não temos também material para a ruminação, né? Nós não temos acesso a material que nos dê a possibilidade de ruminar. Ruminar hoje aparece ao mundo moderno uma perda de tempo, né? Uma perda de eficiência, né? Porque nós estamos na era dos homens práticos, né? Nós temos que fazer, né? Alguma coisa. Então, uma pessoa que rumina intelectualmente, ela necessariamente, na época também era assim, né? Ela necessariamente parecerá um lerdo, né? Porque as pessoas, de um modo geral, elas pensam que lendo rapidamente um livro, elas entendem tudo do livro, né? Mas se você for fazer um teste com essa pessoa, nós veremos que essa pessoa não entendeu absolutamente nada do livro, né? Então, essa ruminação, ela depende, inclusive, de uma coisa que está fora de moda, né? É de você decorar. Você decora trechos de livros, poesias, etc., justamente para ruminar, né? Então você volta com aquilo na sua memória e vai descrevendo o que você decorou, né? E vai pensando direitinho naquilo, né?
o homem não tem mais tempo para isso, né? O mundo não dá mais tempo ao homem de ruminar. Então é muito triste a gente ver que não temos entre os homens muitos ruminantes, né? Nós parecemos bois, mas não pela ruminação, né? Por outras características, né? Nós parecemos animais, né? Por outras características. Esse processo de ruminação é um método de aprendizado. É o método de aprendizado. Né? Então, agora a respeito da ciência moderna. Na verdade, hoje, quando a gente fala ciência moderna, ninguém pensa na ciência. Nós pensamos na tecnologia. Hoje o homem, se você perguntar a qualquer um, né, me dê um exemplo de ciência moderna. Ele vai mostrar um celular. A celular não é ciência moderna. Celular é tecnologia. Essa impressão que o homem tem da tecnologia, se você estudar a história da tecnologia, ela começou a aparecer mais concretamente na face da Terra no século XIX, né? Onde as tecnologias realmente avançaram muito, né? E o homem percebeu, ou ficou imbuído do seguinte espírito, né? Poxa, nós estamos fazendo tantos milagres tecnológicos que nós vamos conseguir qualquer coisa que a gente queira, né? A ciência vista não como conhecimento das causas, que é a visão correta da ciência, mas como domínio da natureza, ela chegaria ao ponto, clarissimamente, logicamente, né? Se você tem um empreendimento humano que visa o domínio completo da natureza, ou seja, você quer fazer com que a natureza faça o que você queira para você, isso chegaria no homem. Ou seja, homens que detêm a ciência certamente desenvolveria técnicas para domar, para controlar a natureza do próprio homem. Isso é uma consequência lógica inevitável do domínio do homem sobre a natureza, né? Que é um delírio, tá certo? É um delírio, mas a ciência moderna tem esse elan, né? Esse objetivo, dominar a natureza. E agora nós temos tecnologia suficiente, não ciência. Nós temos tecnologia suficiente para tentar esse grande empreendimento, que é o domínio do homem pelo homem, da natureza humana pelos homens, né? Então, nós temos tecnologia suficiente para fazer, não, eu não estou dizendo só tecnologia propriamente dita, não, mas tecnologia social, tecnologia de controle social, suficiente para dominar a face da Terra, não é? Dominar a face da Terra, ou seja, você tem hoje tecnologia suficiente para modificar os conceitos de 7 bilhões de habitantes da Terra sobre qualquer coisa, sobre o que faz mal e o que faz bem, não é? Sobre o que comer e o que não comer. Basta uma entrevista no Fantástico para que na segunda-feira todos comecem a agir conforme o entrevistado falou, né? Basta você apresentar na televisão 2 cientistas que concordam que certa coisa faz mal, que o consenso se estabelece, né? Para isso nós temos poderosas organizações hoje, né? Essas organizações científicas, elas passaram a surgir, veja bem, essas organizações científicas passaram a surgir na Renascença. Esses grupos, tipo Academia Francesa de Ciência,
ou a Royal Society da Inglaterra, que foi a primeira, ou a Academia de Ciências da Suécia, que dá o prêmio Nobel, né? Ou, enfim, pode pensar aí qualquer coisa, né? Ou o nosso CNPq aqui. Essas grandes instituições foram criadas para dar rapidez a esse comando dos homens por poucos homens, né? Então essas instituições passaram a exercer um controle mental nas pessoas, né? Controle mental nas pessoas. Esse controle é parece absolutamente natural. Não, o pessoal falou que faz mal, né? Eu já contei uma história muito interessante desse controle, né? Num ambiente universitário, tá certo? E eu vou contar aqui só para terminar a resposta ao Márcio. É uma espécie de término anedótico aqui para vocês. Eu estava numa segunda-feira no restaurante da Escola de Engenharia da UFMG, almoçando, né? Então eu servi meu prato e fui para a mesa, onde tinha já muitos colegas meus almoçando, né? Todos PhDs, todos com doutorados, pós-doutorados, etc. Todos publicadores de artigos, tá? Todos homens muito sérios e muito ilustrados, não é? A Escola de Engenharia da UFMG é uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, se não a melhor, né? Então eu estava no meio de gente ilustre, tá? Estava no meio de gente ilustre. Então eu me sentei e um colega meu, ilustre, famoso, grande publicador de revistas, que foi inclusive meu colega de turma na graduação da universidade, olhou para o meu prato e falou assim: mas você está comendo salsicha? Eu olhei e realmente tinha posto salsicha no meu prato e falei: uai, tô. Mas você não sabe que salsicha faz mal? Eu falei: não. Ele falou: mas você não viu o Fantástico ontem? Eu falei: não. Ele falou: mas... Aí ele parou de falar comigo. E depois eu fiquei sabendo, no Fantástico, tinha passado sei lá, uma entrevista de um cara ou uma reportagem sobre o quão mal a salsicha faz ao ser humano. Então veja, para esse cara ilustrado, cientista famoso, professor de uma escola conceituada no Brasil, né? Para ele, aquele negócio que passou no Fantástico bastou para ele não só evitar a salsicha no prato dele, mas para ele evitar a salsicha no prato dos outros. Tá certo? Então, assim, isso ilustra bem como é que é o domínio, né, do ser humano. Tem um livro muito interessante sobre essas ideias gerais que eu estou falando aqui, que se vocês não leram, eu sugiro lerem, que chama Abolição do Homem, do C.S. Lewis. É um livro muito interessante sobre isso. Abolição do Homem. Esse livro, ele é muito pouco citado, né? O pessoal hoje tem mania de citar o George Orwell, né? 1984, como uma metáfora do que está acontecendo hoje, mas eu acho que a abolição do homem é muito mais uma metáfora do que acontece hoje do que qualquer outra coisa, certo? Então, Márcio, eu espero que sobre isso a gente pode falar horas e horas, né? Sobre essas coisas, mas eu espero ter respondido aqui a contento essa questão. Então. Como sempre. Obrigado. Tá bom, obrigado a você. Alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta?
agora sou eu, professor. Diga, Ana Paula. Que hoje em dia, esses casos que o senhor contou aí do colega me faz pensar na hiperespecialização. Então, aquele profissional é um ótimo, por exemplo, cirurgião cardiovascular, bam na área dele, faz aquilo excepcionalmente bem, mas ele não sabe absolutamente mais nada fora daquilo ali. Isso é tristíssimo. É tristíssimo. Eu, inclusive, já comentei aqui com vocês em outro momento. Tem um texto, assim, fundamental sobre isso, sobre o especialismo, né? A especialidade, etc. Que é um texto de Ortega y Gasset, que é um capítulo do livro Rebelião das Massas, que se chama A Barbárie do Especialismo. Então, ele pinta, né, o especialista, aquele focado apenas num... sabe muito sobre pouca coisa, como um bárbaro. Como um bárbaro. Né? A gente tende a achar ao contrário, mas os especialistas são bárbaros. Não é? Os puramente especialistas, eu não estou dizendo que todo mundo que é um grande cirurgião cardiovascular, para usar o seu exemplo, seja um completo idiota em outras coisas. Não, tem exceções, né? Ou um engenheiro altamente especializado em alguma área seja um completo idiota em outras áreas. Há exceções, mas a maioria é assim porque eles não têm tempo de conhecer outras áreas, porque eles têm que ser muito bom na área deles, né? A eficiência é muito importante para as suas ações. Né? Então, vontade, né? Como é que é? Tempo ou vontade. Né? Tempo ou vontade. Tempo ou vontade. Vontade. Sim, tempo a gente sempre tem. Eu diria humildade também, porque o cara que sabe que é um excelente cirurgião cardiovascular, ele de repente ele acha que ele é bom demais em tudo, ele é muito bom para ele aprender outras coisas, aprender com alguém que seja, sei lá, mais simples do que ele. Não, e mais outra coisa, ele acha que pode dar palpite em tudo mais, né? Isso acontece mesmo. Pois é uma espécie de bárbaro, né? Uma espécie de bárbaro. A metáfora do... Você sabe com quem você está falando? Isso aí. A metáfora do Ortega y Gasset é muito interessante mesmo, né? Assim, são bárbaros. Né? São bárbaros que vivem entre nós, né? Mas a Cristina levantou a mão. Bom dia, professor. Bom dia. Só mais um caso engraçadinho. Esse aconteceu comigo no começo da pandemia. Eu andei publicando no Facebook na primeira semana as minhas opiniões pessoais sobre... eu achava que deveria abrir o comércio, fazer quarentena seletiva, coisas assim. E uma amiga mesmo, amiga de algum tempo, ficou muito brava comigo e publicou aqueles primeiros relatórios que a OMS lançou, que era do Imperial College. Uhum. E eu li os relatórios, links diversos, e fiz uma resposta. Eu não entendi exatamente da questão de saúde, mas para mim era muito fácil lidar com a mineração de dados, fazer uma crítica dos bancos de dados, da forma como eles estavam analisando. Isso é uma coisa que na minha área é um pouquinho, assim, não é fácil fazer, mas a gente sabe... Você é da área, né? Você é da área. Então, assim, deu para eu conhecer mais ou menos o tipo de sistema que é empregado, mineração de dados e tal, como que monta e tal. Tem uma resposta refutando aquilo na área, no espaço que eu conheci. Professor, ela ficou indignada, o senhor não sabe de quê. Eu tenho que falar que ela é professora universitária da área da saúde. Professora doutoranda. Sim. Pós-doutoranda, já é pós-doc.
da saúde. Uhum. Pois a indignação dela foi porque eu li. Ela não ficou brava com nada que eu escrevi. Ela indignava. Eu não pensei que você fosse ler. Uai. Olha o nível da arrogância. Porque, assim, como eu não sou uma cientista, eu tinha que calar a boca. Assim, ela me mandou aquilo. É da OMS, é do Imperial College, e eu tenho que acatar. Essa salsicha do senhor que está no prato. Eu ri aqui demais da história. E essa minha engraçadíssima também, porque assim, nem ler eu deveria ter lido. Do científico. Um absurdo você ter lido um relatório científico. Né? Ué. Eles querem isso, eles querem disseminar essas ideias, mas você não lê o que eles escrevem. Você só fica com a percepção que eles têm. É isso mesmo. É um absurdo completo e absoluto. Né? E assim se faz hoje, né? O controle você viu a minha esposa entrando aqui, né? Mas é assim que se faz mesmo, né? Enfim, eu termino com a frase que choca as pessoas às vezes, mas a ciência moderna, já que a gente está lendo sobre Alberto Magno aqui, né, o grande Alberto Magno, é bruxaria. É bruxaria, simplesmente bruxaria. As pessoas que começam a perceber esse tipo de coisa, elas têm uma mudança de vida, sabe? Uma mudança de foco. É muito interessante quando você percebe, né, o controle que a ciência faz sobre você e como ela faz. Né? E você aí passa a evitar esse tipo de controle. E é muito libertador isso. Né? É muito libertador isso. Por isso que essa questão da ciência e da influência que ela exerce sobre nós, é fundamental que a gente discuta isso e comece a conscientizar-se desse terrível peso que sobre nós existe, né, sobre os nossos ombros. Tá certo? Então, assim, se vocês quiserem, né, bom, eu tenho um vídeo que talvez a Cristina lembre dessa palestra. Eu fiz uma palestra uma vez lá no Monte Calvário sobre Santo Alberto Magno. Né? Eu tenho um vídeo sobre... Lembro muito. Pois é, eu imaginei. E tá lá no meu canal. Lembro das palavras. Eu tenho um vídeo sobre ele que eu conto um pouco da história da vida dele enfim, se alguém tiver interessado, pode enfim, assisti-lo, né? Se não assistiram ainda. Leitura, professor, por favor. Hein? Manda lá para nós um grupo de leitura. Ah, tá, o vídeo. Tá, eu mando o link. Eu mando o link, sim. Sobre Alberto Magno. Santo Alberto Magno. Então, gente, Deus lhes pague. A Maria Cristina já mandou aí para nós. Deus lhes pague a presença, a paciência, a participação. Não é? Nós estamos então na página 61, no último parágrafo da página. Se Deus quiser, amanhã a gente retorna a essa leitura. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.